Desafios da diretoria do Vasco, torcida na bronca após o Daverson desequilibrar na semifinal da Copa Libertadores da América e CBF faz divulgação. Chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos às notícias do legítimo Clube do Povo. Falar primeiramente sobre a CBF fazer divulgação sobre a tabela da 32ª rodada e da 33ª rodada do Brasileirão. Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos será no dia 5 de novembro, terça-feira, às 9h30 da noite. Transmissão aqui do canal BTB Esportes. Fortaleza e Vasco na Arena Castelão será no dia 9 de novembro, sábado, às 7 horas da noite. Lembrando que o próximo jogo em São Januário, ingresso já esgotado, será nesta quinta-feira, amanhã em São Januário, contra o Cuiabá. Em seguida, segunda-feira, contra o Bahia. Dois jogos importantes que o Vasco tem em casa e o fator São Januário para poder buscar 6 pontos importantes. Agora, vamos aqui a um detalhe importante desse vídeo. Falar sobre a torcida Cruz Maltina, a torcida que ficou na bronca. De fato, é revoltante, chega até a ser revoltante olhar para o futebol e o desempenho do Daverson sendo decisivo num jogo de Libertadores da América, fazendo 2 gols, abrindo uma vantagem junto ali ao Atlético Mineiro, gol do Daverson, gol do Paulinho, jogadores que, principalmente o Daverson, né? O Paulinho foi na questão ainda da gestão do Paulo Brax, não conseguiu trazer ele para o Vasco. Mas o Daverson, por diversas vezes, flertou, demonstrou o interesse de jogar pelo Vasco. Mas tem a questão que ano passado o Cuiabá estava cobrando ali mais de 20 milhões. Porém, valores que muitas das vezes você pode negociar, você pode ajustar. O Daverson vem para o Atlético Mineiro um valor muito abaixo daquilo que era a multa rescisória que o Cuiabá pedia no ano passado. E por algumas vezes até tivemos aqui algum registro, vou colocar para você acompanhar agora. O Daverson demonstrou esta vontade. O que você acha? Será que nós teremos um dia o Daverson no Vasco? Cara, eu nunca escondi isso. Ao respeito ao Cuiabá, que é o meu clube, ao presidente Cristiano, que me apostou em mim, o treinador Antônio, que hoje está no Corinthians. Cara, eu nunca escondi que eu sou vascaíno. Né? Meu sonho é se um dia vestir essa camisa, né, que tem um peso enorme, uma torcida muito apaixonada do Vasco. Eu vejo os jogos dos Vasco, eu acompanho. Né? Tá com uma grande equipe. Né? Alexandre Matos, que me levou para o Palmeiras quando eu estava no Levante. Né? Hoje ele está lá. Né? Esse dia ele me ligou aí de câmera, tava os torcedores do Vasco, os caras ficaram loucos, né? Mas ao respeito ao Cuiabá, um clube que depositou todo mundo pra mim, eu tenho mais um ano de contrato aqui, né? Então acho que falar no Vasco, quem sabe, aí no final do campeonato, né? Não sei se eu vou renovar, não sei se eu vou sair, né? Mas tá na mão do Senhor. E o desejo de jogar no Vasco continua sempre, que é meu time de coração. E fica aqui a lição, o quanto é importante ser visto com carinho, com muita responsabilidade, com muita vontade, muitas das vezes, por quem trabalha ali nos scouts, quem trabalha na negociação, na contratação, ter um olhar mais clínico para jogadores que são, assim, decisivo, centroavante, fazedor de gols, porque senão acaba indo para o mercado e jogando dinheiro fora, jogando dinheiro na lata do lixo, coisa que o Vasco não pode nem pensar em fazer. Então agora é olhar para a próxima janela e ver de fato peças que são importantes, jogadores que vão ser promissor, jogador que vão ser diferenciado e vão agregar ao elenco. O Vasco precisa urgente de olhar para o setor defensivo, para o ataque, futuramente um jogador que vá ser de fato ali a sombra do Verratti. Esse ano, por exemplo, o Vasco traz por milhões o Cleiton Silva, não rendeu, não foi ali utilizado e acabou voltando para o futebol português. Então tem que ser olhado com muita responsabilidade
essa questão de contratação. E aí acaba perdendo o Daverson sendo um jogador importante para o Atlético Mineiro nessa competição. Eu até estava ontem falando na transmissão do jogo que há certos jogadores que chamam a taça, que chamam a título, que tem estrela. Então tem que de fato ter um olhar clínico para esse tipo de jogadores e muitas das vezes na negociação você trazer por um valor, você trazer por um preço mais em conta, fazer uma correção, um ajuste, é muito importante atentar para essa questão. Vamos falar agora, olhando para frente, olhando para o futuro, sobre 5 desafios que a diretoria cruzmaltina tem pela frente. Desafios importantes que tem a ver com a questão também de contratação, de venda. Até o GE trouxe uma matéria muito interessante, especificando, detalhando sobre essa questão. Eu vou trazer em resumo aqui para você, torcedor, acompanhar com a gente. Primeiro, a venda da SAF. Desde antes do litígio com a 77 Partners, o Vasco busca um novo sócio para a SAF. O clube carioca tem conversas com a equipe na busca de um comprador para o futuro do clube. Mas qualquer acordo de venda das ações da SAF do Vasco está muito distante. Primeira informação. Nos últimos dias, o Banco BTG Pactual assinou com uma oferta por parte das ações da equipe correspondente a 31%, um valor que o BTG emprestaria ali até para ser um intermediador, um consultor de uma futura venda e ter lucros dessa venda, o valor de 170 milhões ali por empréstimo. O que incomodou nisso tudo, nós trouxemos esse detalhe ontem, o presidente Pedrinho, é que a BTG foi diretamente na equipe, não intermediou ali com o presidente, não intermediou ali primeiramente com o Vasco, ou não sentou numa reunião em conjunto. Então isso acabou incomodando a diretoria. Outro detalhe, outro desafio é a venda do potencial construtivo. E esse é muito importante. A venda do potencial construtivo de São Januário é o primeiro passo para a reforma do estádio do Vasco. Depois de ter conversas bem encaminhadas com um possível parceiro, segundo o presidente Pedrinho, as negociações travaram e o clube precisou recalcular a rota no mercado. Então, no momento, não temos ali um norte em relação à venda do potencial construtivo. Tem esses meses aí pela frente, vamos aguardar uma atualização do presidente e do Vasco. Os inícios, até porque o início da obra vai depender disso, vai depender. A ideia é começar a partir de janeiro, mas por conta dessa venda do potencial construtivo, acaba atrapalhando todo o desenrolar da situação. Honrar os compromissos, algo que até então vem sendo feito. Até de fato podemos elogiar nesse ponto, tá, galera? O que tiver que cobrar, nós vamos cobrar, como cobramos a questão do ingresso, posicionamento, estamos cobrando aqui a questão das contratações, tanto na última janela, para essa próxima janela, aquilo, né, dois pesos e duas medidas. A gente tem que sempre colocar na balança o que tem sido bom e aquilo que tem que ser cobrado. E a gente está aqui cobrando de fato. E essa questão de honrar os compromissos, de alguma forma, mesmo com a saída da antiga empresa, o presidente vem conseguindo honrar o salário dos jogadores, que não é barato, o salário dos funcionários. Tomara que assim venha conseguir para o próximo ano. Bom, e também planejar, além do início da obra, que é um desafio, o quinto é planejar 2025. Aí, o Vasco consegue chegar numa semifinal de Copa do Brasil, tem um time base, mas como nós falamos, tecnicamente, o time ainda é limitado, precisa de peças. E tudo isso passa por um planejamento. O que vai fazer o Vasco conseguir chegar numa semifinal, numa final, disputar títulos 2025, é o planejamento. Então tem que começar a partir de agora, tem que ser passado isso para o torcedor de forma bem transparente. O torcedor não ficar a ver navios, o torcedor não ficar perdido nas ideias e nas informações. Tem que ser passado um bom planejamento, tem que ser, de fato, ter uma equipe, pessoas que vá ali assessorar para poder ter, de fato, um planejamento bom para o próximo ano. Bom, basicamente são esses desafios que o presidente Pedrinho tem pela frente. Isso é muito importante, com muita responsabilidade.
responsabilidade. Galera, ontem trouxemos a notícia sobre o Dimitri Payet e o jogador que tem em 2023 17 jogos, 2 gols e 1 assistência. 2024, 33 jogos, 3 gols e 9 assistências. Informação que dá parte do jogador à vontade de cumprir o contrato até o meio do ano que vem. Porém, acredito que o Vasco vale, até uma informação que veio do GE também, ter uma reunião no final do ano para poder ajustar a questão até mesmo salarial. 1,5 milhão, pai, está muito caro pela questão do rendimento. Você pode render mais. Em vista em comparação a jogadores que estão no Vasco, você pode render, mas 1,5 milhão está muito caro. O Vasco pode reajustar para menos, né, essa questão salarial e ter aí uma despesa cortada, um valor cortado, uma economia, podemos dizer assim, seria interessante. O goleiro Fernando Praz, goleiro A Muralha da Colina, falou que o Coutinho, essa semana em declaração, pode vir a performar melhor em 2025. Coutinho é um projeto a médio prazo. Palavras do Fernando Praz. Ele chega fazendo um gol importante contra o Flamengo, fez gol contra o Atlético Mineiro, demonstra ali uma certa querer evoluir. Isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Vasco da Gama, trazendo as informações em primeiríssima mão aqui para vocês que seguem nosso canal, que são inscritos, e também aqueles que acompanham ainda não é inscrito no canal, peço que deixe o like e se inscreva no canal, que é muito importante para a gente estar sempre trazendo as informações do Vasco da Gama para vocês.